O Danilo, o povo brasileiro é muito levado, né? Muito passivo. Não, e muito levado, muito levado, né? muito passivo. Isso é uma coisa que me incomoda, assim, Também profundamente. acho. Eu vou assim, comer já, viu? tipo, é muito maré, né? Muito maré. Eu acho que o povo precisava ter um pouquinho mais de opinião própria. Porque é incrível como, às vezes, você vê um político falando alguma coisa e automaticamente você já tem uma resposta do tipo, sem análise factual, sem nada. Demais. Por parte de quem o apoia, né? Isso é uma coisa que me assusta, assim, profundamente na política, porque eu acho que a gente passou por um processo de apatia muito grande, se a gente analisar 2010 para frente, lá 2015, aí você tem o surgimento aí de uma politização, e essa politização ela culminou na polarização. E hoje o que nós temos é essa polarização que está colocada. E aí as pessoas não pensam mais. Não. As pessoas elas se veem obrigadas a ter um lado e a não falar mal do outro lado. E, aliás, a falar mal do outro lado que não defende, né? Acho que o brasileiro é muito fanático por futebol e ele futeboliza a política. Você acha? Então agora o pessoal acha que existe dois times, o time Lula e o time Bolsonaro. E um time nunca... Tipo, o Corinthians pode estar jogando mal, que o corintiano, se você falar mal do Corinthians, você vai apanhar. O Palmeiras, mesma coisa. E acaba virando duas torcidas. E ninguém entende que político não é time de futebol, né? Político é um cara que tá ganhando o seu dinheiro, que tá usando usando o que você paga. Caramba, essa carne tá boa, hein? Nossa. Nossa senhora do usado. Só de ver eu já tô feliz, mano. Agora que eu comi. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que aí vão começar a falar que eu sou... também, qualquer coisa que você falou, a gente rotulam. Mas eu vou falar uma coisa, um discurso que eu admiro, que aí já vão me rotular de ser imperialista e tal. Mas tem um discurso americano, que pelo menos conceitualmente eu admiro muito, que é aquele We the People. Nós, o povo. Tipo, o Estado é o carro. Nós, o povo, somos o motorista. Então, eu acho que às vezes falta essa consciência no brasileiro. Porque o brasileiro fica esperando que o político seja o motorista. Isso é mesmo. O brasileiro fica esperando que ele tenha um capitão, que ele tenha um comandante. E o brasileiro não entende que é ele que tem que comandar. Mas isso também é porque é muito mais fácil você culpar alguém quando a sua vida dá errado. Então eu acho que às vezes o brasileiro tem medo da responsabilidade. É uma cultura nossa, né? Ele passa para o outro a responsabilidade. Então o brasileiro é aquele cara que quer tudo do político, que quer que o Estado dê para ele tudo, mas também ele não quer arcar com as consequências. É uma coisa assim, eu acho que o brasileiro precisa pegar mais o leme do navio e não aceitar mais, entendeu? Ele está sempre esperando o Messias, está sempre esperando alguém que salve ele, alguém que dê para ele o dinheiro, alguém que dê para ele a saúde, alguém que dê para ele as coisas. Esse é o problema, é por isso que tem tanto estelionatário no Brasil. Mas como é que a gente sai disso? Como é que, por exemplo, a gente dialoga com as classes mais baixas, com essas pessoas que justamente, por muitas vezes, precisam de uma transferência de renda? Como é que a gente dialoga? Sim, mas você sabe que quando eu digo isso, eu nem falo com a classe mais baixa, porque eu nem tenho como julgar o cara que tá lá passando fome, vai um estelionatário falando que é vereador lá, dá uma cesta básica pro cara. Eu falo de cima mesmo. Eu acho que às vezes... Você acha que as elites? Eu acho que as elites. O empresário brasileiro é aquele que quer que o governo dê para ele o dinheiro, para ele ser empresário. O empresário brasileiro não é aquele que se junta para tentar parar um pouco o governo de atrapalhar ele. É aquele que vai lá no governo pedir o dinheiro para que ele cresça. Então eu acho que esse é um pouco o problema. Acho que o Estado brasileiro é muito grande, cara. Fala, Mosquitão. Eu queria, você estava falando da questão de comparativo e tal, eu queria saber uma questão sua, tipo, mais do lado político e tal, eu queria fazer duas perguntas. Existe o menos ruim, o menos pior, o melhor, tá, enfim. Quem que você prefere hoje, Lula ou Bolsonaro, é a primeira pergunta. Quem que é o menos pior, na sua opinião? Cara, eu sou muito mais prático que isso e eu acho, às vezes, que a resposta tem que ser dada... Tem resposta que você não pode dar num espaço-tempo que ainda não aconteceu, porque você não sabe lá na frente, sabe o que vai acontecer. Então, vamos falar de passado, então.
A segunda pergunta de passado. Quem que você prefere, Dilma ou Rafinha Bastos? Eu Queria ter uma bateria agora. eu vou falar a verdade. Os dois eu acho que falaram coisas que me fizeram rir até hoje. Muito bom. Fala, Breninho. Eu ouvi você dizer que você quer trabalhar, fazer sua vida acontecer e não quer um governo te atrapalhando. E eu penso muito assim também. Mas eu acredito também que tem uma grande parte da sociedade que precisa de algum auxílio, realmente precisa. O difícil, acho que é diferenciar dentro dessa galera que realmente precisa, quem se acomoda com ele. Não quero nenhuma solução por parte de você, não é essa ideia, mas o que você pensa com relação a isso? Você acha que tem parcela da sociedade que justifica existir governo com auxílio? Ou você acha que deveria parar e a sociedade deveria parar de depender do governo para conseguir suas coisas? Essa é uma pergunta interessante porque a gente está numa situação no Brasil que a gente tem um Bolsa Família turbinado, né? Querendo ou não é a mesma coisa, não mudou nada. Não tem porta de saída, não tem nada. O que tem é uma transferência de renda com um valor maior, justamente dependendo do cidadão do Estado. Como é que você acha que a gente pode sair disso? Pausa dramática. Deixa eu engolir. Eu acho que o governo ele existe para, entre outras coisas, realmente assistir quem precisa. Só que eu acho também que o sucesso de um governo, o sucesso de um programa social se dá pelo número de pessoas que não precisam mais dele. Com certeza. Então, assim, eu acho que tem que ter Bolsa Família. Eu acho que tem que ter auxílio para quem precisa. Mas você também precisa ter um plano para que essas pessoas precisem cada vez menos. Só que o que o governo faz, quando um Estado é autoritário, quando a gente tem uma mentalidade de coronelismo, quando a gente tem uma máquina, o que você tem é uma elite política trabalhando para que as pessoas precisem cada vez mais disso. Porque aí ele tem um domínio sobre essas pessoas. Então o que precisa ter é um plano de governo onde você dá o auxílio para quem precisa, e inclusive o que essas pessoas precisam é desse auxílio para que elas deixem de precisar dele um dia. Mas pensa no pão e circo, não é isso? Sim. Você alimenta com a migalha, você alimenta com a distorção, você alimenta com alguma O coisa. pão e circo é isso, mas isso é uma mentalidade de um ditador, né? E pão e circo é uma coisa de um imperador, de um ditador. Tá né? aí, Danilo, gostei e vou votar em você.